Boa noite, o meu nome é Inês Galvão e sejam muito bem-vindos ao Jovens e Cidadania, um programa cujo objetivo é chamar a atenção de todos os jovens e cidadãos portugueses para o seu papel importante na construção de uma sociedade digna, uma sociedade em que todos os cidadãos podem habitar com dignidade. Mas para juntos abordarmos os temas relacionados com esta temática, nesta noite eu conto com a ajuda de dois comentadores, eles que são Hugo Africano, licenciado em Gestão, muito boa noite, Hugo, e Nuno Correia, licenciado na área da Fisioterapia. Muito boa noite. Antes de nós, então, entrarmos a fundo na temática desta noite relacionada com a democracia, eu queria convidar, então, Hugo a ler um dos princípios fundamentais que constam na nossa Constituição. Portanto, o artigo que eu gostaria de ler hoje é um bastante relevante para o assunto de hoje, que é o artigo 2º, que fala sobre o Estado de Direito Democrático, que diz o seguinte: a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo da expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Certíssimo. Muito obrigado, Hugo. Então nós vamos começar por abordar esta temática, Nuno, e eu queria pedir, antes de mais, para diferenciar estes dois conceitos. Nós não podemos falar em democracia sem saber quão diferente é a democracia de uma ditadura. Eu queria perguntar ao Nuno de que maneira, de uma maneira mais prática, é que nós podemos dizer isto é democracia, isto é ditadura. Então, acho que nós hoje todos vivemos na Europa e vivemos numa democracia, ou pelo menos é anunciada como democracia. E o que isto quer dizer, o que nós entendemos isso, ou o que é que nos é dito, o que é uma democracia? Simplesmente é o povo acaba por ter direito a participar nas escolhas da sua própria nação, do seu próprio país. Ou seja, um Estado, como o referiu no artigo, o Estado de Direito, tem de se submeter às leis, não só o povo, mas o Estado submete às mesmas leis. Não é? O povo pode participar, para onde deve participar, a soberania reside no povo na decisão do país. Seja em eleições, em referendos, tudo isso acaba o poder passar para o povo, escolher quem o quer representar para formular as leis a favor, sempre em prol do povo. No caso de uma ditadura, como vamos falar de uma prática, se calhar está concentrado todo o poder numa figura ou numa instituição que decide o que acha que é melhor ou não para governar um país, né? Onde não há liberdade de expressão, onde não há liberdade de poder exprimir a sua opinião sobre o Estado da nação. Então aí vemos, e depois aqui também pode ser uma coisa que podemos desenvolver a seguir, que é a tal liberdade de expressão, não é? Estamos numa ditadura, estamos condicionados a uma certa princípio, uma certa ideologia que é dita pela tal poder instituído na ditadura. Enquanto numa democracia não. Temos o a capacidade de dar a nossa opinião e dizer o que é melhor e de sermos ouvidos. E exigir também que sejamos ouvidos e exigir que quem está no poder cumpra a lei. Exatamente. Sim, exatamente, só para adicionar àquilo que o Nuno estava a dizer, também é importante falar com relevância que a democracia não é uma questão binária, portanto, não é 0 e 1, não é sim ou não, portanto, é quase como se fosse um espectro e, portanto, nós temos países ou temos sociedades que têm um nível de democracia mais baixo e temos países ou sociedades que têm um nível de democracia mais elevado e portanto, isso é algo também a ter em conta quando estamos aqui a designar ou a dar um nome àquilo que é a democracia e o que é uma ditadura. Então nós vimos que na democracia o cidadão tem um papel ativo na contribuição para a formação da sociedade e na própria gestão da sociedade. E então agora já sabemos que é a democracia e a diferença assim da ditadura. Eu queria perguntar ao Nuno. Nuno, será então que nós vivemos numa atual democracia em Portugal? Essa pergunta pode ser uma pergunta rasteira, não é? Se calhar formos ver de uma maneira muito jornalista, podemos dizer que sim. Não é? Sim, não é? Todos votamos, há referendo, nós votamos, e até aí está tudo bem. Estamos, supostamente, já saímos do 25 de Abril, todos podemos dar a nossa opinião, todos dizem o que quer e é respeitado. Mas depois vamos ver na prática, é que acontece, todos podemos ter uma opinião, se for diferente daquilo que é preconizado, ou aquilo que é anunciado, de que é o que é certo, todos nós temos direito, de facto, a usufruir dos nossos direitos. E em Portugal todos temos esse direito, todos usufruímos, seja independente da classe social ou classe económica, todos usufruímos das mesmas condições, todos podemos exprimir a nossa opinião, ou se eu exprimo a minha opinião, e estou falando numa realidade mais portuguesa, mais europeísta, podemos dizer, se for contra aquilo que nos é dito ou, desculpa a expressão, despejado constantemente nos mídia, se eu for contra isso,
qual eu sou aceite pela sociedade. Numa democracia. Numa democracia. E quando era suposto eu ser sempre aceite, independente da minha opinião. Ou seja, a minha opinião dizer respeitado. Se eu não concordo com aquilo, tenho uma opinião diferente, não é? Porque vemos, a nível político, temos vários partidos com ideais e ideologias diferentes. Mas se eu quiser, posso ser aceite. É que vivemos hoje em dia na sociedade, acho que hoje em dia vivemos num estado em que se calhar nem tudo o que se diz já é bem aceito. Saímos num estado de suposta ditadura do 25 de Abril, pós-25 de Abril, onde havia liberdade de expressão, mas também estamos condicionados a... E depois o que é que vemos na televisão? Na televisão e nos mídias. É sempre uma mesma linha. Tudo segue uma mesma linha. Não vemos várias versões. É sempre uma mesma linha, ou seja, temos que ser condicionados por aquilo que nos é mostrado e dito. Exatamente. Se calhar não é assim uma democracia tão democrática quanto deveria ser. Sim. E neste sentido, eu queria perguntar ao Hugo. Hugo, então, afinal de contas, o que é necessário para nós começarmos a viver numa democracia mais plena cá em Portugal? Exatamente, e pegando naquilo que o Nuno disse, portanto, há várias métricas que definem se uma sociedade é democrática ou não. Uma daquelas que o Nuno falou é a liberdade de expressão, mas também há outras que é aquilo que geralmente nós usamos para dizer que vivemos uma democracia, que é a possibilidade de nós, cidadãos, podermos eleger os políticos que nós queremos. E nesse aspecto podemos considerar que efetivamente o Portugal e muitas das sociedades dos países europeus e ocidentais efetivamente vivem numa democracia. No entanto, nós temos que perceber que se os políticos que nós elegemos efetivamente estão a lutar e estão a fazer aquilo que nós, cidadãos, queremos. E isso também é uma métrica que define se um país é democrático ou não. Porque de nada vale eu estar a eleger um político que eu acho que é bom e tenho toda a legitimidade para fazer, e um país em que eu vivo permite-me que eu faça, mas quando esse político vai para lá para fazer aquilo que me prometeu, ele não o faz. E até que ponto é que os meus direitos, e realmente eu como cidadão, estou a ser ouvido. Portanto, isso também é uma métrica importante em relação a se nós vivemos ou não na democracia. Isso é também uma das coisas que nós temos que ter em atenção enquanto sociedade para ver se está a funcionar. E, portanto, quando temos essas métricas todas avaliadas e todas essas métricas estão a ser realmente a levar um check, portanto, a dizer que, ok, isto acontece, a partir daí é que começamos realmente a ver a democracia a crescer. E, portanto, respondendo agora um bocadinho à sua pergunta, neste caso, nós temos é que garantir que todas estas métricas têm, efetivamente, o tal check. E, portanto, só aí é que nós realmente temos uma democracia cada vez mais plena e mais verdadeira e real. Exatamente. Então nós concluímos que a democracia não é cada um faz o que quer e apetece, nós estamos a contribuir em prol de uma sociedade digna, no caso, conforme referimos anteriormente. E sendo assim, Nuno, então é possível viver em democracia e com regras? Ou será que isto não tem nada a ver uma coisa com a outra? Porque é importante nós passarmos esta mensagem de que tem que haver regras orientadoras. Nós estamos aqui e pretendemos viver todos bem, em harmonia, mas ao mesmo tempo em democracia. Sim. Acho que uma coisa não invalida a outra. Acho que uma coisa implica a outra. Nós tem que haver regras, não é? É por isso que nós temos a Constituição, onde define leis, direitos e deveres para o Estado e para a população. Não é por uma democracia que eu tenho direitos, se permite deixar um extremo, matar alguém. Não. A lei impede-me disso, não é? Ou impede-me não. Penaliza-me por isso. Por isso eu acho que tem que haver... As regras que são impostas não podem limitar a democracia. Podem limitar a minha capacidade de interferir com a liberdade de outra pessoa. No caso da Inês ou do Hugo, eu não posso interferir na vossa liberdade, na vossa vida. Mas não pode limitar eu ter uma opinião, eu ter uma visão, desde que não prejudique o outro. Não é? Por isso, eu acho que tem que haver regras, sim, mas estas regras têm que ser bem definidas e nunca a criar regras para impedir que a pessoa possa ter a democracia. Isso é como acontece. Impostas regras em que depois já entra em conflito com a democracia, onde eu não posso dar uma opinião, onde eu não posso acreditar ou algo que é dito diferente do qual que é dito, não é? Então, isso temos que pensar, mas as regras têm que ser impostas. Acho que as regras têm que haver regras, porque sem regras no Estado sobrevive. E vivemos numa anarquia. Exatamente. E nós também não podemos esquecer de todo o papel importante e fundamental que nós temos na nossa atual democracia. E neste sentido, um dos papéis importantes e no qual nós podemos intervir é o voto, Hugo. Será que é importante, então, nós estamos em democracia, gostamos de estar em democracia, defendemos a própria democracia, mas depois não votamos? Não temos influência na escolha de quem nos governa?
Sim, efetivamente isto é uma das maiores preocupações que tem surgido, especialmente nas últimas eleições, ou no conjunto das últimas eleições. A quantidade de abstenção, a porcentagem de abstenção tem vindo a aumentar. Por acaso, nas últimas tenho a ideia que desceram, mas a tendência que nós temos estado a vir é que a abstenção tem estado a aumentar. E é muito importante nós virarmos para os jovens, para as pessoas que durante anos sentiram que o seu voto não importava para nada, e temos que lhes mostrar que não, efetivamente, nós vivemos numa democracia, porque há pessoas que têm o direito de votar e votam em partidos ou em políticos, ou seja o que for, que realmente garantem que nós temos estes direitos e que nós realmente continuamos a viver numa democracia. Ou seja, é extremamente importante, e também só a partir daí é que nós conseguimos garantir que as tais métricas que eu falei há bocado realmente aconteçam, que realmente nós temos ainda o direito ao voto, que realmente nós temos o direito à liberdade de expressão, que nós temos o direito a garantir que os políticos em que nós votamos fazem aquilo que nós queremos ou aquilo que nos prometeram e que fez com que nós votássemos neles. E, portanto, tem que haver essa preocupação por parte da sociedade e da população, que o voto é aquilo que nos garante a mudança. E pelo menos até já, ou até agora, até este momento, nós ainda temos o direito ao voto. E ainda bem que o temos, e é importante que nós continuemos a votar para garantir que ainda o continuamos a ter nos próximos anos. Só uma questão, e é uma coisa importante que o que está a dizer, é importante, é termos direito ao voto. Eu acho que mais que o direito temos o dever ao voto, não é? E acho que é isso que está a faltar na sociedade, nas classes faixas etárias mais jovens, que houve um aumento na participação nas eleições, mas ainda há um descontentamento, há um afastamento dos jovens da nossa política. Isso tem que se perceber porquê. Será que toda a gente acredita na nossa atual democracia? O que é que está a ser feito para que as pessoas acreditem na democracia? Exatamente. Porque uma coisa é uma pessoa não votar, quando temos a taxa de abstenção de 50% a 60%, alguma coisa não está certo. Alguém não está a acreditar no que é feito. Por isso, cabe a quem lá está fazer que acreditar. Então, temos de fazer uma análise. Eu sou a favor do voto e acho que deve ser uma coisa quase obrigatória, peço desculpa aqui a expressão, mas porque cabe a nós decidir o futuro da nossa nação. Mas também não está a ser feito nada para convencer as pessoas que aquele é que é o caminho. Para justificar a importância do voto. Ou seja, vejo muitos jovens afastados ou desinteressados ou a desestabilizar todo o funcionamento da política. Então é isso que acaba quem está lá, o regime político, de mudar isso. Certíssimo. E nós, antes de avançarmos, vou pedir então à doutora Luísa que possa abordar esta temática tendo em conta a Constituição da República Portuguesa. Boa noite. E porque estamos a falar de democracia, acho que faz todo o sentido começar por referir o preâmbulo da nossa Constituição, que diz que a 25 de abril de 1974 o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista, libertou Portugal da ditadura e a Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais, sendo que a Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia e de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático. É neste sentido que logo no artigo 2º nós vemos que a República Portuguesa é um Estado de Direito Democrático. De direito, porque se baseia na Constituição, tudo se tem que fundamentar na Constituição e na lei, na legalidade democrática, e democrático precisamente porque se baseia na soberania popular, no pluralismo de expressão, na organização política democrática, na separação de poderes. Na verdade, quando falamos em democracia, estamos a falar de um modo de governação, de um regime político em que os portugueses são os soberanos. O artigo 3º diz: a soberania una e indivisível reside no povo. Portanto, o povo é soberano, o povo é que é o detentor do poder político e delega esse poder político em determinadas pessoas que vão governar em representação dos soberanos que são os portugueses. Vão governar em representação e vão governar subordinando-se à Constituição, porque o artigo 3º, número 2, diz: o Estado subordina-se à Constituição. E aqui gostaria de mencionar o artigo 108 e o artigo 109. O artigo 108 diz que o poder político pertence ao povo e o artigo 109 diz: a participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos cívicos e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso aos cargos políticos. Ou seja, democracia implica uma intervenção ativa, uma participação ativa dos cidadãos. E já aqui foi falado no direito de sufrágio, no voto. É verdade, está previsto no artigo 10º da Constituição e no artigo 48. No entanto, existem outros direitos fundamentais políticos, existem outros mecanismos políticos que os cidadãos devem conhecer e devem lançar mão, porque a democracia não começa e termina no dia em que há eleições. A democracia continua durante
todo o tempo. São os portugueses que são os soberanos e que têm que verificar se está a haver democracia, se o seu poder político está a ser bem exercido. E aqui eu gostaria de referir o artigo 45, que nos fala do direito de reunião e de manifestação. Os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo que em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer alteração. Artigo 46, que fala da liberdade de associação. Os cidadãos têm o direito de livremente e sem dependência de qualquer autorização constituir associações, desde que estas não se destinem a promover violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal. Mais à frente temos o direito de sufrágio, que já falámos, artigo 49, que é um direito e é também um dever cívico. Artigo 48, muito importante, participação na vida pública. Número 1 diz que todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direção dos assuntos públicos do país, diretamente ou por intermédio dos representantes livremente eleitos. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objetivamente sobre atos do Estado e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos. Ou seja, o Estado tem que prestar contas aos soberanos que são os portugueses. Como? Direito de petição, artigo 52, diz que todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou coletivamente, aos órgãos de soberania, aos órgãos de governo próprio das regiões autónomas ou a quaisquer autoridades, petições, representações, reclamações ou queixas para defesa dos seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse geral e, bem assim, o direito de serem informados em prazo razoável sobre o resultado da respectiva apreciação. Temos também, no artigo 23, o provedor de justiça. Cidadãos podem apresentar queixas por ações ou omissões dos poderes públicos ao provedor de justiça. Portanto, há vários mecanismos de que os portugueses podem lançar mão para que a democracia não se termine, não conclua num único ato, que é o voto. Os portugueses podem e devem ser ouvidos e ser esclarecidos relativamente a todos os assuntos do país, porque, na verdade, eles é que são os soberanos. Democracia implica efetivação de direitos fundamentais, implica responsabilização dos governantes e, quando todos estes meios estão esgotados, existe ainda o Poder Judicial, que tem a obrigação de administrar a justiça em nome do povo, existe ainda o direito de resistência. Portanto, os portugueses podem e devem ingerir na vida política para que se garanta a democracia e para que o Estado cumpra uma das suas tarefas fundamentais, que está no artigo 9º, a linha C, que diz que é uma tarefa fundamental defender a democracia política, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, pelo seu esclarecimento, e é de referir que tudo isto consta na nossa Constituição da República Portuguesa. Não estamos a inventar, não estamos a imaginar, está aqui e é um direito e um dever pelo qual nós devemos ter atenção. E antes de nós prosseguirmos então com o desenvolvimento do tema, eu queria comentar uma das notícias relacionadas com a democracia, na qual Marcelo Rebelo de Sousa pede uma democracia mais livre, igual e justa. Nuno, será que o que nós estamos a ver é realmente uma democracia igual para todos? Nem é igual, nem justa, não é? Porque acho que não temos todos o mesmo acesso aos direitos que estão preconizados nesse livro que foi agora mencionado na Constituição da República. Vamos a ver, toda a gente tem acesso à saúde, toda a gente tem acesso à habitação, toda a gente tem acesso à justiça? Não. Isso acho que é um dado factual, não há muito como contornar isso. Então, por isso, não está a ser igual nem justa. Não é? Posso dar um exemplo. Nós temos, como a Luísa referiu, da Provedoria da Justiça, quantos da população sabe o direito que tem de poder recorrer a esse órgão para poder ajudar algumas situações contra o Estado. Vou dizer, eu no caso não sabia, e já preciso recorrer numa situação contra a ação social, onde foi-me explicado após muito tempo que tinha direito a isso, que eu nem desconhecia, nem sabia nem ficava. Ao recorrer, consegui ganhar uma causa contra o Estado, que não estava a ser lesado injustamente e ilegalmente. Ou seja, todos temos acesso a isso? Não temos. Por isso não podemos falar de uma democracia justa. A democracia justa é quando todos nós temos acesso ao conhecimento das leis. E que não é ensinado, não é explicado a ninguém. Ou uma pessoa descobre, ou então vive em função do que vai ver na realidade. Por isso, não acho que podemos considerar uma democracia igual, nem justa, neste momento em Portugal. E é algo que todos os cidadãos deveriam ter acesso facilmente, porque defende a vida, a integridade do próprio cidadão. Preocupa-se com muita coisa, temos que passar à população, mas para a própria população saber os direitos que tem, isso é uma preocupação que passa ao lado dos agentes políticos. Certíssimo. E eu vou comentar outra notícia também, para continuarmos neste raciocínio, a qual diz que os portugueses estão insatisfeitos com a democracia e ainda mais insatisfeitos com os políticos. Hugo,
Por que será que existe esta insatisfação mesmo na presença de uma democracia? Pegando tanto nesta notícia como naquela que o Nuno leu, basta olhar para aquilo que é a posição dos políticos nestes temas. Portanto, vou pegar neste exemplo em específico, mas quem diz o Marcelo diz todos os outros políticos, que é: estamos há anos a dizer, nós temos que mudar isto, nós temos que ter uma democracia mais justa, temos que ter uma democracia mais livre, nós temos que mudar. Mas nós, quer dizer, estes são os políticos que estão lá há 20, 30, 40 anos. Portanto, o Sr. Presidente não é nenhum novato naquilo que é a política. E ainda vem com esta conversa de que nós temos de mudar. É normal, é natural que as pessoas percam a confiança naquilo que é os políticos. Porque, passado 4 anos de governação, o mesmo político que esteve lá em funções vem dizer: agora é que eu vou resolver os problemas. Agora neve. Exatamente. Agora é que os problemas vão ser solucionados, portanto votem em mim porque agora é que vou mudar isto. E é natural, obviamente, que os portugueses, ao ver isto, percam. Porque uma pessoa cai uma vez, uma pessoa cai a segunda vez, a terceira já não cai. Não é? E, portanto, é normal que as pessoas, e neste caso os portugueses, fiquem cada vez mais satisfeitos com aquilo que é o papel dos políticos. Isso que já justifica a abstenção. Exatamente. Quem lá está e tem o poder para mudar, vem dizer que é preciso mudar. Então, se quem tem o poder não muda e diz que é preciso mudar, quem é que vai mudar? Se nós elegemos alguém para mudar isso, e a pessoa que é eleita para mudar isso diz que alguém tem que mudar. Então andamos, como foi referir uma bola de neve. A tirar a responsabilidade a outra pessoa. Alguém tem que mudar, mas ninguém tem que mudar. Então ficamos nisto, mais 50 anos. Não é? E vemos, peço desculpa, o próprio mídia também colaboram com isso. Era isso que eu ia entrar. Nós falamos no facto de que nós temos um papel importante na construção da sociedade. Nós temos este dever. Mas depois, por outro lado, temos políticas de cancelamento que não nos permite sequer exprimir o nosso descontentamento ou exprimir a nossa ideia. E a própria mídia entra aqui numa de ou vais a nosso favor ou nós não te apoiamos. Isto não vai contra a própria definição de democracia que nós estivemos a falar há bocadinho? Sim, totalmente. Não é? Condiciona-nos o nosso pensamento numa determinada ideologia. E se formos a ver, é muito curioso, quando abrimos mídia, seja jornais, rádios, televisão, é sempre tudo na mesma linha. Ou seja, não há uma diferenciação, não há várias opiniões, não. Como é que todos conseguem depois canalizar no mesmo caminho? Ou seja, não estão a dar informação se calhar à população. Estão a dar informação no sentido que querem que as pessoas ouçam. E não... E só para complementar, que é, por exemplo, vamos assumir que alguém toma uma posição diferente daquilo que é o que a mídia diz, não é? Uma posição que é contra o politicamente correto ou contra o status quo. Não é bem visto. Não é bem visto. E depois isto tem outros problemas, é que isto vai se tornar viral, por exemplo, nas redes sociais. O patrão dessa pessoa vai ver. É antidemocrático logo, é antidemocrático. Está contra o que é dito, é antidemocrático. Uma própria censura ali. Exatamente. E depois pode criar muitas consequências, nomeadamente o facto de pode perder o emprego, pode perder um monte de direitos, pode ficar com a vida toda virada do avesso, simplesmente por ter uma opinião diferente. E obviamente que isto não é democrático. E aí a mídia devia ter o papel de expor as várias opções. E cada um por tomar a opção que quiser. Não. O que dizem mais há esta opção tem que acreditar. Isto é democracia. Acreditarmos no que é dito. Será que estamos então a contribuir para uma sociedade democrática com o que neste momento observamos? Assim, é uma pergunta. Não estamos a contribuir para isto. Cabe a nós todos aqui neste lugar de qualquer lado, ter um papel ativo. Quando nós passamos a ser passivos, o outro tem possibilidade de fazer e não fez, então não vou fazer nada, então vamos ficar aqui internamente. E havendo vários mecanismos que também temos para mudar, a doutora Luísa referiu isso. Temos as petições públicas, não é? Que são obrigadas a ser analisadas na Assembleia ou em comissões. Temos o Poder da Justiça. Então, temos vários mecanismos que podemos usar a nosso favor. Isso não é, há leis a nosso favor, sim, nós temos que saber conhecê-las e usá-las, por isso nós temos que usar esses mecanismos que existem a favor dos nossos direitos e a favor do país. E isso vai obrigar a todos os organismos a cooperarem com o povo. E o próprio dever, direito, mas até o Nuno referiu há bocadinho, nós temos que ter a noção que temos a oportunidade de votar. Temos um papel muito importante na construção da nossa sociedade. Mais uma vez, Hugo e Nuno, muito obrigado pela vossa presença. Lá em casa, acredito que foi um programa que contribuiu em muito para a nossa própria educação, no sentido de saber que nós temos
esta democracia. Nós temos que contribuir para uma democracia mais plena. Continuo a convidar para que vocês assistam aos nossos programas disponibilizados no YouTube, que nos sigam também no Instagram e no TikTok e visitem também o site Você é que Decide. Neste site vocês encontram estas temáticas e outras relacionadas com a nossa sociedade mais desenvolvidas. Até à próxima!